Hoje, para falar de câncer, que é um tema que ninguém gosta de falar sobre, e sobre dores, que também ninguém gosta de falar, nem de sentir as dores. Então, quais são os tipos de dores relacionadas ao câncer? A própria doença que provoca a dor, ou será que é o tratamento que causa essas dores? Hoje a gente vai saber tudo sobre esse tema. Hoje eu recebo o Dr. André Mansano, ele é médico intervencionista da dor, especialista no assunto, vai falar tudo aqui pra gente hoje. Doutor, obrigada por ter vindo, eu adoro te receber aqui. Boa tarde, Denise, obrigado pelo convite e boa tarde a todos os telespectadores. No nosso último encontro aqui no Consulta ao Doutor, nós decidimos falar sobre esse assunto porque é um capítulo à parte, né? É como se fosse um capítulo à parte. A gente achou que era bom fazer um programa só para falar sobre isso. Para começar, a doença, o câncer, nós temos vários tipos e o câncer pode acometer vários órgãos, né? Várias partes do corpo. O câncer causa dor, doutor? Sim. Então, nós sabemos que até 73% dos pacientes que têm câncer cursam com dores crônicas em algum momento da sua doença, né? E destes, quase metade cursam com dores intensas, né? Então, como você disse no começo, existem várias causas para essa dor. Uma delas é o próprio crescimento do tumor. Outra causa de dor são os tratamentos. Então, eventualmente, a quimioterapia tem como efeito colateral o que nós chamamos de neuropatia. Ela agride um pouco as estruturas nervosas. A radioterapia também pode causar dor. Eventualmente, as cirurgias necessárias para o controle do tumor também podem cursar com dor. E nada impede que o paciente que tem um câncer tenha uma dor que não tem nada a ver com câncer. Então, por exemplo, um paciente com câncer, vamos imaginar, de mama, pode ter, por exemplo, uma dor lombar secundária, uma hérnia de disco. Então é muito importante que se faça esse diagnóstico e que se trace um tratamento específico para cada causa. Então é muito importante que primeiro se estabeleça se aquela dor tem relação com o câncer ou não. Isso é muito importante. Agora, quando a pessoa recebe um diagnóstico do câncer, ela só pensa em se curar da doença. Então, ela quer se livrar daquela doença que, eventualmente, deixando a situação crescer e piorar, pode levá-la à morte. Então, ela quer viver. Ela só vai pensar em tratar o câncer. Nesse momento, então, quando essa dor vem depois do diagnóstico, a gente sempre tenta relacionar uma coisa à outra, né? Então, sempre a pessoa vai achar que está relacionado ou à doença ou ao tratamento. Quem é que vai dar ouvido a essa queixa? O paciente se queixa dessa dor para o paciente? Alguns guardam isso. O paciente se queixa dessa dor para o médico? Ou o paciente segura aquela dor e fala, esse é o momento que eu estou vivendo, é o pior da minha vida e eu vou passar por ele com dor mesmo? Existe esse foco natural no tratamento do câncer, que é algo assim até muito óbvio, né? Então, de fato, o objetivo primordial desse tratamento no paciente com câncer é curá-lo do câncer, né? Até pela frequência que o paciente tem dor com relação ao câncer, muitos pacientes e muitos profissionais de saúde, né, acreditam que a dor no paciente com câncer é algo, entre aspas, normal, né? Então, muitos pacientes nem se queixam disso porque julgam que aquilo faz parte do processo, né, e que o objetivo principal, e de fato o objetivo principal, é livrá-lo do câncer. Mas nada impede que nós possibilitemos que ele trate a doença, o câncer, com menos ou sem dor, né? Isso é muito importante. Perfeito. Quando é que alguém vai dar esse start, então? Se ele se queixar, que vai falar assim, olha, dá para tratar essa sua dor que está relacionada a esse câncer, ou a essa dor que de repente você falou que pode não estar relacionada ao câncer, mas que dá para tratar isso. Quem que vai dar esse start? O ideal é que seja aquele médico que esteja cuidando, entre aspas, do quadro do câncer do paciente, né? Agora, nós temos um dado um pouco alarmante, tanto no Brasil quanto na Europa. Então, tem um estudo europeu que mostra que apenas 3% dos pacientes que têm câncer e dor são acompanhados por especialista em dor, né? Os outros 97% são acompanhados por médicos, entre aspas, não especialistas, que com certeza têm menos capacidade de lidar com a dor por não ser especialista. Tem uma pesquisa do Instituto Oncoguia, aqui de São Paulo, que é recente, que entrevistou mais ou menos, acho que 450 pacientes, e que apenas 10% desses pacientes foram pelo menos alguma vez
acompanhados por um especialista em dor. Então, é preciso que os oncologistas, que os médicos que tratam do câncer desse paciente, do paciente com câncer, encaminhem esses pacientes, né? Quando você fala dessas dores relacionadas ao câncer, aqui eu estou imaginando a dor física mesmo, porque você falou que a quimioterapia, a radioterapia, isso pode gerar essa dor. E estou pensando nesse peso também. O paciente fica mais fragilizado, a imunidade está mais baixa, fazendo a quimioterapia, né? Ele está, de certa forma, ele não vai deixar a peteca cair, como a gente fala, mas ele está mais debilitado, sim. Ele pode sentir mais dores por esse momento que ele está passando também. Essa questão de estar um pouco mais frágil, desse momento aí que... os remédios fazem o sistema imunológico funcionar menos e a pessoa precisa dar conta disso. Isso pode gerar dor também? Somatizar? Pode, isso aí inegavelmente acontece, né? Então, o sofrimento do paciente com câncer, ele é multifatorial, tem vários fatores, né? A dor orgânica, digamos assim, a dor física, é um deles e é muito importante. Então, a dor relacionada ao câncer, ao tratamento, às cirurgias ou eventualmente a outros processos é importante. Mas existem alguns fatores que sensibilizam o paciente àquela dor. Então, o paciente pode estar deprimido por problemas familiares, que são decorrentes daquele sofrimento, por problemas no trabalho, muitos perdem o trabalho. O paciente pode estar ansioso. Por quê? Porque o paciente tem um temor de ter dor, um temor pela vida, o medo de perder o controle das coisas e, eventualmente, irritabilidade por atrasos no diagnóstico, falta de disponibilidade dos médicos, alguns tratamentos que, porventura, não deem certo, né? Então, tudo isso gera um sofrimento, o que nós especialistas chamamos de dor total, que não é só dor orgânica, não só dor física, mas uma dor, entre aspas, da alma, né? Um sofrimento global, né? Então, isso é muito frequente no paciente com câncer. Pede para dar uma nota também para essa dor? Essa dor total ou não? Não, para dor total não, é muito difícil. Mas essa questão de dar nota para dor é muito interessante, né? Então, a gente tenta graduar a dor do paciente, até para, isso é importante, depois eu posso falar, para escolher o tratamento, entre 0 e 10, né? Onde 0 seria a ausência total de dor e 10 a maior dor que o paciente consiga imaginar. Então, às vezes, quando eu estou dando alguma aula, eu pergunto para a plateia se você tiver que sentir uma dor, você prefere uma nota 6 ou uma nota 10? Então, uma nota 6, teoricamente, é mais fraca do que uma nota 10. E claro que todo mundo escolhe a nota 6, né? Aí eu mostro, mas se a nota 6, aí eu mostro a foto de um paciente infartado, for isso, e a nota 10, eu mostro a foto de uma paciente tendo um bebê, for isso. Então, o significado da dor também é importante, né? Então, eu acho que eu já falei isso aqui, eu sempre falo isso porque é muito importante. Então, o significado de uma dor no paciente com câncer é diferente. Ele pode atribuir aquele aumento da dor a uma progressão da doença, a uma falha na resposta da quimioterapia, ou eventualmente o paciente tinha uma dor que ele não tem mais, ele volta a ter essa dor e ele pode pensar, nossa, agora o câncer voltou, e não necessariamente isso é verdade, né? Então, o significado da dor é muito importante também. Você falou do aumento da dor, não necessariamente é a progressão da doença, mas pode significar a progressão da doença, porque, de certa forma, a gente tenta driblar, você está fazendo o tratamento e a dor está aumentando. O nosso cérebro parece que quer driblar aquela dor, né? Então, quer diminuir aquilo, porque o significado já é ruim, né? Pode estar relacionado ao aumento? Pode, não, às vezes está sim. Então, por exemplo, imagine um paciente com câncer, por exemplo, de pâncreas, que 93% deles tem dor abdominal, e se o câncer progredir, é muito esperado que a dor piore também. Então, é um dos critérios que até o oncologista utiliza para avaliar a resposta ao tratamento, além dos exames de imagem que ele vai solicitar para avaliar, entre aspas, o tumor em si, né? A gente sabe que, em decorrência do câncer, pode acontecer a metástase. Sim. E achei muito interessante, eu estava lendo aqui, aliás, um trabalho seu, você fala de metástase óssea. Causa dor também a metástase óssea? Muita. Então, todo e qualquer tumor tem a capacidade de causar metástase óssea, às vezes na coluna vertebral, né? Os principais são os tumores de mama, de pulmão e de próstata, mas qualquer um pode produzir. Então, quando o paciente tem uma metástase na coluna vertebral, isso pode causar dores assim intensas e que o paciente não consegue uma posição de conforto, né? Então, é muito importante que o paciente trate isso de forma agressiva,
para evitar algumas complicações clínicas, porque se o paciente ficar muito acamado, ele pode ter o risco de ter infecção urinária, de ter pneumonia, de ter constipação intestinal, né, prisão de ventre, pode ter até trombose das pernas. Então, pacientes acamados têm mais complicações clínicas, pacientes com dor são mais acamados. Então nós temos que quebrar esse ciclo, nós temos que tratar o paciente para que ele tenha uma vida mais normal possível. Perfeito. Existe um subtratamento da dor e o câncer? Existe, isso é muito frequente, então tem estudos assim de diversas regiões do mundo mostrando que o subtratamento da dor no câncer gira em torno de 30% a 40%, né? Alguns pacientes têm mais chance de ter suas dores subtratadas. As mulheres, os pacientes com baixo nível socioeconômico, porque têm menos acesso à saúde, aqueles pacientes que interpretam e que julgam que as dores são algo esperado no câncer, então esses pacientes não reclamam e têm chance de ter mais subtratamento da dor. O problema é que alguns médicos dizem que é esperada essa dor e não, que vai provocar essa dor. Então o tratamento vai causar dor? Joia, vai fazer o tratamento, vai sentir dor, mas vamos tratar a dor então, né? Sim, até porque a especialidade, entre aspas, a área de atuação em dor é algo relativamente recente no Brasil, né? E a intervenção em dor é algo mais recente ainda. E já existem trabalhos científicos mostrando que os profissionais de saúde, não só médicos, tendem a subvalorizar as dores dos pacientes cujo tratamento ele desconhece ou cujo diagnóstico ele desconhece. Eventualmente um mecanismo de defesa ou não, mas há uma tendência em subvalorizar essas dores. E aí entra a medicina intervencionista da dor, então, né, doutor? Para devolver essa qualidade de vida, inclusive nesse momento. E lógico, quando a gente fala um tratamento do câncer, a gente está esperando que vai dar certo. Então, quando existe a cura da doença. Mas nós sabemos que existem casos, muitos casos, onde o tratamento vai ser feito e o que vai ser dado é você vai prolongar a vida do paciente, mas ele não vai se curar da doença. Sim, graças a Deus, felizmente, cada vez mais os pacientes têm sido mais curados, mas existem vários casos onde não há possibilidade de cura. E nesses pacientes e também naqueles que vão ser curados, nós temos que garantir uma qualidade de vida, o paciente ficar ao menos sem dor, né? O objetivo do tratamento de dor não é de forma alguma aumentar, entre aspas, a possibilidade de sucesso no tratamento do câncer, né? Mas alguns trabalhos científicos já mostram que aqueles pacientes que têm suas dores tratadas, entre aspas, mais agressivamente, eles vivem mais. Não é, isso eu ressalto, não é por um efeito no câncer, mas é por um aumento de qualidade de vida, diminuição de complicações, eventualmente até por efeitos colaterais de medicamentos. Se você usar muito medicamento, você pode ter efeito colateral. Então, o tratamento intervencionista com alguns procedimentos específicos podem, em alguns casos, até prolongar a vida, volto a dizer, não por efeito no câncer em si. Perfeito. O médico intervencionista da dor, ele já está nesses grupos, então esse grupo multidisciplinar aí, onde tem várias especialidades para tratar o paciente do câncer, ou por ser relativamente novo, ainda não está inserido? Ainda não está inserido de forma global. Eu acredito que no Brasil nem haja médicos especialistas suficientes, mas cada vez mais as grandes clínicas de oncologia dispõem de médicos especialistas em dor, né? Então isso aí é algo que cada vez mais vai ser visto e deve ser visto nas clínicas de oncologia. Perfeito, valorizar essa dor do paciente, né? Você estava me falando aqui, então para a gente falar mais para frente, acho que agora é uma boa hora para a gente falar. A nota que se dá para essa dor, que eu acho muito legal isso, de 0 a 10, serve para guiar o tratamento? Serve. Então, a Organização Mundial de Saúde cunhou no final da década de 80 o que nós chamamos de escada analgésica da dor, né? É muito simples o entendimento disso. Então, hoje em dia, a gente interpreta que há 4 degraus nessa escada. O primeiro degrau, então, estão os pacientes com dores leves, né? As dores leves, então, devem ser tratadas com analgésicos simples. Eu evito falar nome de analgésico para não estimular a automedicação. No segundo degrau são as dores moderadas, né? Quando o paciente tem uma dor moderada, nós devemos associar alguns analgésicos mais fortes. Nós chamamos isso de opioides fracos. Quando o paciente tem uma dor intensa, nós devemos associar opioides fortes,
né? Que são mais potentes e têm mais chance de controlar a dor. E quando o paciente não melhora com nenhum tipo de medicamento, que eu citei, nós temos, entre aspas, o quarto degrau, que são as dores, entre aspas, refratárias, onde nós devemos abordar esse paciente com os procedimentos intervencionistas. Embora cada vez mais nós indicamos os procedimentos em dores, entre aspas, menos intensas, porque os procedimentos estão cada vez mais efetivos e cada vez mais seguros pela tecnologia que vem sendo desenvolvida. Perfeito. Agora, nós estamos falando aqui da dor relacionada ao câncer, mas não da dor para o diagnóstico do câncer, né? Então, as pessoas estão perguntando, mas câncer de mama provoca dor? Não é para esperar a dor, a gente tem que fazer os nossos exames, né? Para detecção precoce, diagnóstico precoce. E na maioria dos cânceres a gente não vai ter dor, né? Muitos cânceres não têm dor. Se a gente for esperar o paciente ter dor decorrente do câncer, pode ser tarde demais, né? Então, por exemplo, a maioria dos casos de câncer de mama são detectados por mamografia, né, e o paciente não tem dor. O caso mais alarmante, o tumor mais alarmante seria o câncer de pâncreas, por exemplo, que é um tumor altamente agressivo e que já tem um estudo mostrando que no diagnóstico do câncer de pâncreas, com o paciente com dor abdominal, dor de barriga, ele já havia, em média, procurado o serviço de saúde por pelo menos 3 vezes com dor de barriga, né? Então, é algo que a gente deve valorizar. O paciente com dor, ele precisa de um diagnóstico. A dor é um sinal, é um sintoma, certo? O médico precisa identificar uma causa para aquela dor. Muitas vezes, e na grandíssima maioria, é algo benigno, mas deve levantar, principalmente nos pacientes mais idosos. Se o paciente tiver dor abdominal, ele merece uma investigação mais aprofundada. Porque essa precocidade do diagnóstico vai fazer total diferença na possibilidade de sucesso terapêutico. Perfeito. Você falou que o tratamento para o alívio dessas dores, então, relacionadas ao câncer, não faz com que o tratamento seja mais ou menos eficaz, certo? Agora, tratar um paciente que está sofrendo com dores e está fazendo tratamento contra o câncer faz com que ele fique mais disposto a esse tratamento e passe por esse momento, né, até na parte psicológica, muito mais leve, né? Apesar do diagnóstico ser pesado, qualquer tipo de câncer, mesmo que o médico que está ali no comando do tratamento contra a doença diga que tem 98% de chance de cura, é sempre um diagnóstico muito pesado. É muito pesado, é carregado de estigma, de preconceito, então não há dúvida que o paciente enfrentar o tratamento, por mais breve, por mais sucesso que ele tenha no tratamento do câncer, ele enfrentar isso sem dor é muito mais, entre aspas, leve, claro, do que enfrentar isso, além do câncer, com a dor física, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que bater sempre na mesma tecla para evitar que ocorra esse subtratamento da dor. Quando a gente fala sobre dor, eu já começo a receber as perguntas sobre fibromialgia. Por que as pessoas... fibromialgia causa dor, eu entendo isso, mas por que quando fala de dor, a primeira coisa que aparece na cabeça das pessoas é fibromialgia, doutora? Existe um diagnóstico, uma quantidade muito grande de diagnósticos de fibromialgia hoje? À medida que os diagnósticos vão aparecendo na literatura médica, então, assim, a fibromialgia ganhou esse nome em 1990, né? E à medida que os médicos vão tomando conhecimento dessa doença, há uma tendência natural em se superdiagnosticar esse problema, né? Então, hoje, eu vejo a fibromialgia é um problema real, obviamente que é. Ele é muito prevalente, então até 3, 4% da população pode desenvolver fibromialgia, que é aquele quadro de dor generalizada, associado à insônia, à fadiga e a inúmeros outros sintomas. Qual que é o ponto principal da fibromialgia? Os sintomas da fibromialgia são comuns a diversas outras doenças. E essas doenças devem ser diagnosticadas porque o tratamento é totalmente diferente. Então, por exemplo, uma paciente com hipotireoidismo, que é uma baixa produção do hormônio da tireoide, pode cursar com os mesmíssimos sintomas de uma paciente com fibromialgia. Mas o tratamento é totalmente diferente. O tratamento é reposição do hormônio
da tireoide. Existe uma doença reumatológica chamada polimialgia reumática, que cursa também com dores espalhadas pelo corpo e cujo tratamento não é o tratamento da fibromialgia, é um medicamento específico para diminuir a imunidade, né? Existem algumas carências vitamínicas que podem cursar com dores generalizadas, às vezes vitamina D, e o tratamento também muda. Então, ponto principal da fibromialgia, diagnóstico correto, né? Então, eu nunca dou um diagnóstico de fibromialgia numa primeira consulta, né? Porque eu preciso investigar esse paciente para ver se ele não tem algo a mais. Usualmente são as mulheres que têm maior probabilidade de ter fibromialgia, né? Perfeito. Então, estando com o diagnóstico correto, o tratamento vai funcionar. Principalmente se o paciente, no caso da fibromialgia, aderir ao tratamento multidisciplinar, né? Que não é só medicamentoso, envolve exercícios físicos, envolve psicoterapia e envolve, entre aspas, tratamentos alternativos, por exemplo, acupuntura, né? Aí um paciente ou uma paciente, mais comum em mulheres, né, que tem fibromialgia e recebeu o diagnóstico do câncer, já está sem dor da fibromialgia, o câncer pode fazer essa situação piorar ou voltar? Pode fazer piorar, sim, né? Eventualmente, teoricamente, qualquer estresse psicológico pode piorar as dores da fibromialgia. Então, já tem muitos estudos mostrando que o estresse psicológico e a ansiedade, eles não só são capazes de gerar dor, mas são capazes de potencializar as dores que já existem no paciente. Então, a gente precisa também abordar esse lado do paciente. Queria que você falasse um pouquinho dos benefícios de fazer um tratamento contra a dor para os pacientes que têm dores oncológicas. Bom, os benefícios, se a gente for pensar em qualidade de vida, é algo inegável, né? Então, o trabalho do Instituto Oncoguia mostrou que inúmeros pacientes têm problemas no trabalho, problemas amorosos, os pacientes passam a não atender a simples convites de amigos por conta da dor, né? Surgem quadros depressivos por conta da dor. Então, só o aumento da qualidade de vida já seria extremamente justificável o nosso empenho em tratar esse paciente da dor. Por outro lado, o paciente que se mantém com dor crônica, ele tem aumento, como eu disse, aumento de complicações clínicas, porque ele se mobiliza menos, ele tem déficit cognitivo, ou seja, ele tem às vezes problemas de memória ou até problemas de raciocínio, porque de fato interfere ao nível celular no neurônio especificamente, certo? O paciente tem aumento de chances de depressão e tem um estudo que é muito interessante, que ele recrutou 202 pacientes, o pesquisador, que tinham dores relacionadas ao câncer, que já não tinha possibilidade de tratamento. Esses cânceres já não tinha mais quimioterapia para ser feita, né? Estava em estágio terminal. Metade desses pacientes ele tratou com medicamento, de forma, entre aspas, convencional. Metade desses pacientes ele tratou com um dispositivo que nós chamamos de bomba de infusão de fármacos intratecal, e eu explico o que é isso. A gente coloca um catéter na coluna do paciente, ali no mesmo espaço onde é feita a anestesia da gestante, certo? Esse catéter é ligado a um pequeno reservatório de metal que fica debaixo da pele do paciente. E por computador, essa bombinha emite medicamentos 24 horas por dia, né? E o que ele percebeu? Que esses pacientes que foram submetidos ao procedimento da bomba de infusão de analgésicos não só viveram melhor, como viveram muito mais. Justamente pelo que eu falei no começo do programa, por diminuição de complicação clínica. Então, o paciente que é tratado de forma adequada com relação às suas dores oncológicas tem melhora de qualidade de vida, tem com certeza maior aderência ao tratamento do câncer, porque eventualmente se soma os sintomas de efeito colateral de quimioterapia, com dor, com náusea, o paciente pode eventualmente até desistir da quimioterapia, né, porque ele não está suportando aquele sofrimento, né? E um efeito secundário seria um efeito indireto, seria eventualmente até o aumento do tempo de vida, justamente por esses motivos que eu disse. Perfeito. Uma telespectadora mandou uma mensagem aqui, ela disse que a irmã dela tem lúpus. Ela te pergunta se essa doença está relacionada ao câncer e pergunta se tem cura. E aí eu já emendo a pergunta.
provoca dores, o lúpus? Dá para tratar as dores do lúpus? Sim, o lúpus, uma das principais manifestações clínicas do lúpus seriam as dores articulares, né? Porque ele produz uma inflamação nas articulações mesmo. Então o paciente pode ter o que a gente chama de rigidez matinal, às vezes a articulação fica inchada, às vezes fica quente e muito dolorosa. E o tratamento do lúpus visa também a resolução desse quadro doloroso, né? Não tenha dúvida. Não tem nada a ver com câncer. Não tem a ver com câncer. Tá. Agora, um paciente que tem lúpus pode vir a ter Pode. o câncer. Pode. A situação fica complicada, assim como na fibromialgia, uma atenção especial deve ser dada? Mais complicado, né? Mais complicado porque os tratamentos podem interagir de forma danosa, então é mais complicado lidar com esse tipo de paciente, mas é totalmente possível, né? Mas é mais delicado do que o paciente com fibromialgia. Perfeito. Então, para a telespectadora que perguntou, dá para tratar das dores também do lúpus. Isso é muito legal. Só que precisa buscar. A gente sabe que para tratar o lúpus você precisa de uma série de especialistas, né? Sim. Você vai precisar de médicos de várias especialidades, mas o médico intervencionista da dor é um deles, faz parte dessa equipe. O que eu entendo aqui, a gente está falando de dores relacionadas ao câncer e aqui a gente engancha relacionado a outras doenças também. Você precisa, doutor, isso que eu noto, né, de pessoas que fazem esse tratamento, você precisa de médicos se comunicando, porque senão para um problema que você tem nos rins, o médico pede para você tomar um determinado tipo de problema, você tem um problema no fígado e o remédio não combina, aí ele pede para você, um toma, o outro não toma, e a situação fica bem complicada, né, doutor? Então, você tenta, cobre um pouquinho, descobre ali e o paciente não sabe o que fazer, porque o especialista é o médico, né? A comunicação é fundamental e o ideal é até que o paciente tenha, entre aspas, um médico titular, né? De modo, vamos imaginar que eu veja um paciente de um colega, o paciente tem, vamos imaginar, um quadro de lúpus, ele está sendo tratado de certa forma e ele me encaminha, o paciente me procura com quadro de dor, eu vou ligar para esse profissional e falar, estou pensando nisso, o que você acha dessa medicação, para a gente não correr o risco de eu insiro um medicamento e ele volta no outro médico, aquele médico tira esse medicamento e fica aquela confusão. Então, comunicação entre a equipe de saúde é fundamental para que o paciente seja bem tratado. Eu vou me preparar para dar um recadinho. Enquanto eu chego até lá, você falou do paciente terminal, né? E aí eu estou imaginando, queria saber se essa dor relacionada ao câncer pode prosseguir após o final do tratamento. Então, você tem o tratamento, o paciente geralmente ainda fica sob o olhar desse médico alguns anos, né? Até que se possa dizer de fato, olha, está curado, né? Isso pode se prolongar. Então, essas dores podem ultrapassar a barreira do final do término do tratamento, doutor? Pode. Então, existe até são capítulos de livro, né, que diz a dor no paciente curado, né? Então, até 30% dos pacientes que são curados de câncer permanecem, de certa forma, com dores crônicas, né? Isso pode ser efeito colateral de medicamento ou, eventualmente, pode ser relacionado a outros processos que nada tem a ver com câncer. Então, é perfeitamente possível que o paciente que seja curado do câncer se mantenha com dor e isso deve ser tratado, sim. Perfeito. Vou dar um recadinho de saúde? Vem comigo, olha só. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor. Hoje fala sobre dores relacionadas ao câncer. Quem tira as nossas dúvidas é o médico intervencionista da dor, doutor André Mansano. Está explicando tudo aqui pra gente. Doutor, são tantas perguntas, né? Porque falar de dor, ninguém quer sentir dor. Aí quando você está fazendo um tratamento contra o câncer, às vezes você não recebe o respaldo médico para a dor suficiente para que você entenda que não precisa sentir aquela dor daquele jeito e carregar isso como um peso, um fardo. Você contou pra gente que mesmo após o tratamento tem uma porcentagem de pacientes que permanecem com essa dor. Essas pessoas normalmente carregam isso com elas, então aquelas pessoas que você conhece ou que mandam mensagem aqui e falam, Denise, eu tenho dor há 30 anos. Ou isso diminui a qualidade de vida, pode até encurtar a vida dessa pessoa, porque sofrer com dor
ninguém merece, né? A pessoa costuma buscar essa ajuda ou ela carrega isso com ela? Usualmente ela não busca ajuda, ela carrega isso, ela desiste de procurar ajuda, né? Então, eventualmente, quando ela assiste uma entrevista ou lê uma reportagem, acende uma luzinha de esperança, ela fala e chega no consultório com a seguinte frase: doutor, o senhor é minha última esperança. Daqui eu não vou mais para lugar nenhum. E a gente sabe que quanto mais crônica a dor, por mais tempo que tem a dor, quanto mais tempo o paciente tem a dor, mais difícil de tratar. Então é muito importante que o paciente procure ajuda o quanto antes, né? Para ter mais sucesso no próprio tratamento da dor. Perfeito. Quais são as possibilidades, doutor, para fazer esse tratamento, então, hoje? Especificamente no paciente com câncer? No paciente com câncer. Então, hoje, nós temos a medicina intervencionista da dor, que nós buscamos o alívio com alguns procedimentos que nós chamamos de percutâneo. Percutâneo significa através de agulhas sem necessidade de cortes, né? Então, nós podemos objetivar algumas estruturas nervosas, né? Então, cada tipo de câncer e cada tipo de dor tem a sua intervenção apropriada. Então, por exemplo, eu vou ter que falar alguns nomes técnicos dos nervos, né? Então, não se atenham a isso. Mas, por exemplo, existe um gânglio que fica aqui na região da face, que se chama gânglio esfenopalatino. Ele é a maior concentração de neurônio fora do sistema nervoso central, né? Então, nos pacientes que têm dores faciais decorrentes de alguns tumores, nós podemos, com uma agulha, colocar essa agulhinha do lado desse gânglio esfenopalatino e, eventualmente, ali depositar um anestésico local ou fazer uma inativação com radiofrequência, né? Mais para baixo, né? Vamos fazer o seguinte, vamos da cabeça até os pés, né? Mais para baixo, nós temos mais ou menos aqui, ao nível da 7ª vértebra cervical, o que nós chamamos de gânglio estrelado. Ele recebe esse nome porque tem mais ou menos uma forma de estrela. E ele é responsável pela inervação sensorial, parte dela, do pescoço e de muitas regiões da face. Então, alguns tumores dessa região ou que cursem com dores nessa região, a gente consegue colocar uma agulhinha do ladinho do gânglio e fazer uma lesão por radiofrequência, inativar esse nervo. Ou nós temos, por exemplo, mais para baixo, isso é muito interessante, mais ou menos aqui ao nível da 12ª vértebra torácica, o que nós chamamos de nervos esplâncnicos. O nome é bem feio, mas esse nervo, ele vai ser responsável pela inervação sensorial, ou seja, pelos impulsos dolorosos do pâncreas, do fígado e de alguns órgãos abdominais mais, entre aspas, superiores. E ele passa do ladinho aqui da coluna. Então nós conseguimos, através de um raio-x, auxiliado pelo raio-x, colocar uma agulhinha do lado desse nervo, certo? E o que você trouxe é uma agulha mesmo, Eu trouxe, né? A própria agulha de radiofrequência, né? Então a gente coloca do ladinho do nervo e nós emitimos uma corrente de radiofrequência inativando esse nervo. E esse procedimento costuma cursar com alívio importante das dores, principalmente nos pacientes que têm câncer de pâncreas, que 93% desses pacientes têm dor abdominal. Você falou dessa dor já mais de uma vez. Deve ser realmente uma dor que chama bastante atenção para o especialista em dor, né? Chama bastante atenção porque a característica do tumor é invadir estrutura nervosa. É por isso que ele causa muita dor. É assim que o tumor tenta se espalhar, invadindo a estrutura nervosa. Tá. Mais para baixo aqui, na frente do último corpo vertebral, do último disco intervertebral, nós temos o que nós chamamos de plexo hipogástrico superior. É um emaranhado de fibras aqui que vai ser responsável pela inervação das vísceras pélvicas. Então, eventualmente, pacientes com tumores de ovário, tumores de útero, de colo de útero, que tenha muita dor, nós conseguimos acessar esse plexo hipogástrico, essa rede de nervos, com uma agulha muito fininha, um paciente tranquilo, sob sedação, com uma endoscopia, o paciente tem alta no mesmo dia, e nós colocamos uma substância aqui para inativar essa estrutura nervosa, cursando com um alívio importante de dor. Então nós temos também mais abaixo aqui o último gângliozinho, que é o gânglio ímpar, que ele é responsável então pela inervação da região do reto ou da próstata e eventualmente da região vaginal. Nós podemos da mesma forma colocar uma agulha do ladinho desse gânglio e inativar esse gânglio, né? Então são procedimentos que, quando bem indicados, costumam promover um alívio muito importante da dor, principalmente nos pacientes com câncer. Ambiente hospitalar. Ambiente hospitalar, centro cirúrgico, com todos os aparelhos de segurança
possíveis. Alívio imediato. Essa palavra é proibida em medicina, alívio imediato. Isso não combina com medicina. A gente costuma dizer que, assim, naquele paciente com dor que não responde aos medicamentos, é o melhor a ser feito, né? Tem grandes chances de resolver, mas não é, entre aspas, uma garantia imediata, de forma alguma. Não tem garantia? Não tem. Não tem. Isso não é possível em medicina oferecer esse tipo de garantia. Tem risco? Sim, todo procedimento tem risco, mas o que nós sabemos é que os riscos desses procedimentos são menores do que os riscos de permanecer com a dor, né? São menores do que as complicações inerentes ao paciente que se mantém com dor. Os procedimentos hoje são cada vez mais seguros, porque a gente faz isso hoje em dia guiado por imagem, ou seja, nós posicionamos as agulhas visualizando no raio-x ou eventualmente com ultrassom, né? Então os riscos são bem diminutos mesmo. O que se faz então nesse procedimento que você contou aqui pra gente é como se fosse um bloqueio? É como se fosse um bloqueio. Nós podemos fazer isso de 3 formas. Ou depositar um anestésico local, que produz um bloqueio, entre aspas, muito rápido e a dor pode voltar, né? Ou a gente pode fazer isso com uma substância neurolítica, que nós chamamos de fenol, que vai destruir aquela estrutura nervosa por mais tempo, né? Então é um bloqueio mais duradouro, ou de forma mais duradoura ainda, com a corrente de radiofrequência, né? A dor pode voltar? A dor pode voltar, o que não impede que o procedimento possa ser repetido caso a indicação se mantenha, né? Se a dor se mantiver naquele mesmo padrão, com a mesma fonte da dor, nós podemos repetir o procedimento. O que acontece mais? A dor repete e é no mesmo padrão, aí você faz de novo, como se você tivesse, então, para aquela pessoa descoberto que deixa sem dor por determinado tempo, depois ela precisa refazer. Isso pode acontecer ou não? Isso pode acontecer. No paciente, entre aspas, com câncer, não é o mais frequente, porque enquanto nós estamos fazendo esse tratamento para dor, a quimioterapia está fazendo o seu efeito, né? Então, eventualmente, esse paciente vai ser curado e a dor não vai voltar também. Perfeito, perfeito. Não atrapalha em nada essa intervenção no tratamento do câncer? De forma alguma, em nada. Essa é uma pergunta muito frequente? Essa é uma pergunta frequente e é uma crença entre muitos médicos que tratam do câncer, né? Então, eles carregam a sensação e as experiências dos procedimentos antigos, menos seguros, mais invasivos. E hoje, cada vez mais, os procedimentos são mais efetivos, mais seguros e menos invasivos, né? O que te indica o aumento da dor no paciente com câncer que está fazendo o seu tratamento, aumentar a dor dele? Então, ele vai te buscar e falar, doutor, melhorou, mas agora voltou e aumentou. Significa, sinaliza alguma coisa para você? Sinaliza. Nós temos que, nesse paciente, fazer alguns exames para que se garanta que a doença não esteja progredindo, para que se garanta que a quimioterapia esteja fazendo o seu efeito, ou, eventualmente, os analgésicos que o paciente está utilizando estão parando de fazer o efeito, porque existe algo em farmacologia, que é um nome técnico, é taquifilaxia, que é o que o paciente entende como o corpo acostumou com o medicamento. Isso pode acontecer em algumas classes de medicamento, né? Então, os opioides podem ter esse problema. O paciente vai aumentando a metabolização daquele medicamento, ele vai degradando o medicamento mais rapidamente. Então, é necessário, eventualmente, um aumento de dose. Mas se o paciente teve uma mudança de padrão de dor, seja de localização, característica, eventualmente o paciente tinha uma dor que era tipo, a gente chama tipo facada ou tipo queimação, e ele passa a ter uma dor do tipo choque, ou aumento da intensidade da dor, isso obriga nós, como médicos, a investigar a causa dessa alteração do padrão de dor. Perfeito. No comecinho do programa, você falou sobre automedicação, então você não falaria nome de analgésico para não incentivar as pessoas a buscarem esses analgésicos que são vendidos nas farmácias, sim. Né? O tratamento da dor fica prejudicado quando o paciente se automedicou muitos anos pela dor que ele sente? Fica por 2 motivos. Primeiro, porque se o paciente se automedicou e deixou passar despercebido um diagnóstico importante, isso por si só já vai dificultar pela
pela forma tardia como o diagnóstico foi feito, né? E como eu disse, quanto mais crônica a dor, mais difícil de tratar. Porque a dor, ele é um sistema de proteção do organismo, né? Então, entre aspas, a gente sente a dor, o cérebro interpreta essa dor e ele gera o que nós chamamos de comportamento protetor. Então, vamos imaginar o seguinte: se eu machuco a minha mão com uma agulha, o cérebro interpreta isso e ele vai emitir um sinal para que eu retire a mão daquela agressão, certo? Se aquele estímulo se mantém por muito tempo, ocorre o que nós chamamos de, isso é muito importante em medicina da dor, ocorre o que nós chamamos de sensibilização central. É mais ou menos como se o cérebro interpretasse o seguinte: eu senti a dor, eu emiti todos os sinais necessários, mas aquela fonte de dor permanece. Então o que eu vou fazer? Eu vou sensibilizar as vias da dor e essa pessoa vai sentir mais dor para que ela de fato faça algo para cessar esse estímulo de dor, né? Então, quando ocorre essa sensibilização central, é mais difícil de tratar. Então, se o paciente usa analgésicos de forma equivocada e automedicado, pode gerar esse tipo de problema, sim. Perfeito. Queria que a gente pudesse assistir agora ao vídeo que o doutor trouxe aqui para falar da importância de se falar e tratar essa dor, então do impacto das dores crônicas nos pacientes que têm câncer. Vamos rodar o vídeo? O de áudio ele só tem uma musiquinha, a gente vai lendo aqui e falando junto com você. Pode rodar. Muito importante, né, doutor? Esse videozinho é teu, né? Eu fiz esse vídeo para instruir a população, né, de forma que eu disse que 73% das pessoas com câncer têm dor, 44% com dores intensas, né? E esse é o estudo que o Instituto Oncoguia, que é um instituto muito bacana, fez a respeito de pacientes com câncer e dores, né? Então, os resultados são alarmantes e são muito importantes, né? Então, vamos lá, vamos acompanhar aqui. Legal. Então, assim, as pessoas descrevem a dor como desespero, desânimo, solidão e angústia, que são palavras que os pacientes utilizam para descrever a situação, certo? 55% dos pacientes acreditam que a dor faz parte do tratamento, e a gente falou isso no começo do programa, né? Isso dificulta o tratamento. 40,5% dos pacientes relatam sentir dor há pelo menos um ano, com consequências em todos os aspectos da vida. Quase metade dos pacientes, né? Pelo menos um ano de dor. É muito tempo. Quase 90% dos pacientes nunca foram encaminhados a um especialista de dor, foi o que eu disse, né? Quase 80% relatam que deixam ir aos eventos. Aos eventos, né? Legal. Né? 89% afirmam que o lazer ficou comprometido. 80,4% referem que tem problemas para trabalhar por conta da dor. Né? 38% dizem que as dores interferem diretamente nos seus relacionamentos. 46% dos pacientes passaram a recusar simples convites dos amigos. Né? 44% dos pacientes referem que ter tido depressão decorrente do quadro de dor. Então é muito importante, como nós temos frisado, que o paciente saiba que existem tratamentos específicos para dor no câncer e ele tem que procurar um especialista. Isso é muito legal, eu gosto de receber especialistas em dor aqui no programa, quem assiste sempre sabe. Eu recebo muitas mensagens todos os dias, doutor, de pessoas que me mandam mensagem pedindo uma ajuda, porque sentem dores há mais de 30 anos, né? E a gente não consegue imaginar. Lógico que a pessoa fica mal-humorada, não trabalha direito porque está sentindo dor, né? Isso precisa ser levado em consideração. Agora, lá no vídeo, na hora que as pessoas falam uma palavra, então, para caracterizar a dor delas, angústia, desespero, solidão, isso fica evidente para a família, por exemplo, porque às vezes a gente tem vários perfis de pessoas, né? Tem pessoas que toleram mais a dor e já tem por si essa característica. Então, quando a pessoa sente dor, essa que é mais forte, se ela sente dor, todo mundo fala, precisa levar a pessoa para buscar um médico, especialista, hospital, porque ela nunca sente dor. A pessoa que já costuma sentir um pouco mais de dor, que já é mais sensível à dor, ela já fica rotulada na família. Sim. Né? Então, não é nada, é só mais uma dorzinha. Sempre sentiu dor, sempre foi assim, nunca teve nada. Esse é um erro da família, né?
O ambiente familiar é muito importante no paciente que tem qualquer tipo de câncer, e principalmente naquele que tem dor. E nós, como médicos, a gente vivencia inúmeras, entre aspas, experiências, né? Então, é muito clássico aquele que chega, doutor, eu trouxe porque quando a minha mãe fala que está com dor, é porque está com dor mesmo. Ela nunca reclama de dor, ela é muito forte. Ou, eventualmente, tem um familiar que não dá a importância devida à dor do paciente, eventualmente até porque ele não consegue ajudar ajudar a contento aquele paciente, né? Então ele dá uma bloqueada nisso, né? Então a gente percebe diversas interações familiares que nem sempre são as ideais, né? Porque é muito difícil para a própria família ver aquele paciente, aquele ente querido sofrendo e não conseguir ajudar de forma adequada. Doutor, você explicou, então, aí utilizou a coluna vertebral para explicar para a gente os tratamentos com a radiofrequência. Sim. E no começo do programa você falou sobre a bomba de infusão intratecal, é assim que fala? É assim que fala. Perfeito. Como que funciona isso? A pessoa fica com algo aí subcutâneo, com essa bomba, precisa reabastecer isso? Como que funciona? Funciona da seguinte forma. Nós colocamos então um catéter, que é um caninho bem fininho, aqui na região da coluna, certo? Esse catéter é ligado a uma bomba que ela tem mais ou menos o tamanho, ela deve ter uns 10 centímetros de diâmetro, mais ou menos desse tamanho assim, tá, né? E ela tem um reservatório de 20 ou 40 ml, onde nós podemos colocar o medicamento ali, tá bem? Essa bombinha, ela fica implantada no subcutâneo, debaixo da gordura do paciente, como se fosse um marca-passo. Então não fica nada para fora do paciente, né? E através de um programa de computador, ela infunde a dose que nós programarmos 24 horas por dia naquele paciente. Nós podemos alterar essa dose com o computador também. E, eventualmente, em média, a cada 2 meses, nós temos que reabastecer essa bomba. O tempo que nós vamos reabastecer essa bomba vai depender da dose que o paciente vai utilizar, né? Mas, em média, mais ou menos uns 2 meses. E nós, para reabastecer, nós precisamos fazer uma punçãozinha pela pele, que é algo bem tranquilo, né? Como se fosse pegar uma veinha. Punciona aquela região, aquele orifício da bomba onde tem um reservatório e nós preenchemos com a medicação indicada para o paciente. Então é um tratamento muito interessante para aqueles pacientes que têm dores que não melhoram com nenhum procedimento. Eu tive uma paciente recentemente que ela tinha uma metástase na coluna secundária a um câncer de mama. Ela chegou na clínica com muita dor, tomando 450 miligramas de morfina por dia. Muita medicação e sem um efeito desejado. Nós colocamos a bomba e essa paciente ficou com 1 miligrama de medicação naquela bomba, muito confortável, né? Então, é o mesmo medicamento, era morfina igual? É o mesmo medicamento, mas acontece que no local que nós injetamos a morfina, ela é mais ou menos 300 vezes mais potente do que a morfina via oral. Então, né? Você faz o tratamento local. Local, então é mais potente e com menos efeito colateral pela dose. Isso é importante. Perfeito. Menos efeito colateral, você vai preciso ali na dor. Exatamente. Você trata então essas dores relacionadas ao câncer também com essa bomba? Se a pessoa depois ela pode tirar essa bomba ou via de regra ela continua? Ela pode tirar, mas via de regra ela continua. Mas é possível que se tire, mas não é o mais frequente. Quem escolhe que tratamento que vai ser feito então? O especialista em dor. O especialista que diz para você vai funcionar melhor tal procedimento. Tal procedimento. Hoje, sempre em conjunto com o paciente e com a família, né? É o paciente que de fato sabe o quanto aquela dor gera sofrimento. É o paciente que sabe o quanto ele tem que ir no tratamento da dor. A gente tem que informar o paciente o que é melhor para ele, do nosso ponto de vista científico, mas o paciente que deve decidir. O paciente que deve decidir. Perfeito. Reabastecer é só no consultório ou precisa ir para o hospital reabastecer? Precisa de um ambiente, não exatamente um consultório, mas pelo menos uma clínica apropriada que tenha a estrutura adequada. Perfeito. Os tratamentos para a dor diferem, então, se são pacientes com câncer, com dores relacionadas ao câncer ou não? Diferem sim, justamente porque nós podemos, no paciente, entre aspas, que tem um câncer, agir de forma mais incisiva, por exemplo, na destruição ou na inativação
de algumas estruturas neurais, né, que inervam aquele órgão que está sofrendo, né? No paciente que não tem câncer, a gente tem que ter mais cuidado nesse sentido. Então, existem mais possibilidades no paciente com câncer do que no tratamento no paciente sem câncer. Tem mais possibilidade? Mais possibilidade. Interessante isso, né? Isso é interessante. Então, isso é uma coisa muito corrente entre os especialistas em dor, é que o paciente com dores relacionadas ao câncer, eles melhoram, entre aspas, mais do que aqueles pacientes que não têm dores, entre aspas, oncológicas. Então, é gratificante tratar esses pacientes porque a gente consegue melhorar muito a qualidade de vida. Demais. A Eliane Nóbrega conta aqui pra gente que tem 28 anos, descobriu um câncer na mama esquerda faz 1 ano. Antes de descobrir, ela sentiu uma dor e queimação no braço esquerdo, fez a mastectomia. O tumor ela conta um pouquinho aqui das características do tumor e ela continuou sentindo a dor e queimação no braço esquerdo. Agora sente pelo corpo todo e foi diagnosticada com polineuropatia. Aí eu vejo duas coisas. Então, a paciente que é submetida à mastectomia, especialmente aquelas pacientes que têm que fazer o que nós chamamos de esvaziamento cervical, né, que é mexer na axila para tirar aqueles gânglios da axila, elas têm mais chance de ter dor crônica pós-procedimento, pós-cirurgia, porque tem um nervo que passa ali perto, que é tecnicamente chama nervo intercosto-braquial. Existe tratamento para isso, né? Então, aquele gânglio estrelado que eu disse no meio do programa, que passa aqui na 7ª vértebra cervical, pode ser inativado para melhora dessa dor no braço esquerdo, que foi o braço que ela operou. Agora, com relação a essa polineuropatia, o que me vem mais à mente é algo secundário à quimioterapia que provavelmente ela tenha feito para aquele tumor em si. Então, algumas quimioterapias são mais propensas a causar neuropatia do que outras, né? Então, precisa ver qual tipo de quimioterapia que ela utilizou. Tem muita gente perguntando aqui sobre o câncer de tireoide, se ele provoca dor, doutor. O câncer de tireoide, usualmente ele não provoca dor, né? Felizmente, a grande maioria dos cânceres de tireoide, mesmo que malignos, ele tem uma evolução muito boa, né? Então, a cirurgia é muito efetiva, né? Alguns tipos de câncer de tireoide, em específico o câncer medular da tireoide, ele pode ter uma agressividade maior e cursar com mais dor. Mas, usualmente, a dor não é um sintoma do paciente com câncer de tireoide. O que mais acontece é a palpação de um nódulo pequeno, alguma coisa do gênero. Ou, eventualmente, o paciente vai fazer um exame a troco de check-up e descobre o nódulo na tireoide. Tem pergunta também sobre endometriose. O tratamento, então, pode ser para dor da endometriose ou precisa ser para tratar a endometriose que aí não vai ter mais dor? Sempre que o paciente tem dor, sempre, em 100% das vezes, o tratamento da causa específica é fundamental. Então, se o paciente tem endometriose, ele tem que obrigatoriamente tratar a endometriose. Agora, o que acontece em alguns casos é que mesmo com esse tratamento, o paciente tem dor. E aí nós vamos tratar a dor especificamente, né? Mas sempre tratar a causa específica. Se o paciente tem endometriose, tem que tratar a endometriose. Se o paciente tem câncer, ele tem que tratar o câncer. Mas se aquele tratamento isoladamente não causar alívio dos sintomas, nós devemos lançar mão de outros procedimentos que não para a doença em si, e sim para a dor. Olha a pergunta do Cláudio Pires. Ele diz assim: muitas pessoas com câncer morrem devido às dores intensas. Essas dores interferem no tratamento? Um paciente que não sente dor tem mais chance de ser curado? Cláudio, é uma boa pergunta. Não há um dado científico a respeito disso, mas assim, como nós podemos interpretar isso? O paciente que tem menos dor, provavelmente ele tem um câncer menos agressivo, então ele tem mais chance de ser curado. O paciente com menos dor, ele tem, entre aspas, uma maior resistência para enfrentar aquele tratamento, né? Então, o paciente pode ter menos efeito colateral da quimioterapia, ou aquele efeito colateral da quimioterapia não se soma à dor no sentido de debilitar ele ainda mais. Então, eu acredito que o paciente com menos dor tenha mais chance de sucesso terapêutico, sim. Perfeito. Você falou de automedicação e a gente usou exemplos de analgésicos, mas também existe automedicação com anti-inflamatórios, por exemplo, que também são um tratamento aí para dor. Te atrapalha o paciente que faz uso de anti-inflamatório assim, simplesmente?
O uso de anti-inflamatórios, principalmente de forma indiscriminada, ele tem alguns perigos, né? Então, o anti-inflamatório é um excelente medicamento e ele tem uma capacidade analgésica excelente, fantástica. Porém, como qualquer medicamento, ele tem alguns efeitos colaterais. E os principais efeitos colaterais dos anti-inflamatórios é a lesão dos rins e lesões no estômago e no intestino. Então, é causar úlcera, é causar gastrite e causar lesão no rim. Quanto mais idoso o paciente, maior a probabilidade disso acontecer, né? Então, o que acontece muitas vezes é que o paciente recebe um medicamento pelo médico mesmo, que tem anti-inflamatório, e ele associa outro anti-inflamatório por conta, e às vezes mais um anti-inflamatório, 3 anti-inflamatórios, e isso pode aumentar e muito as chances de complicação. Então, eu não gosto de pacientes, não que eu não gosto de pacientes, eu não gosto do hábito do paciente em usar indiscriminadamente e automedicamento com anti-inflamatório, porque o paciente não consegue controlar isso e eventualmente o paciente tem uma úlcera, tem uma gastrite, tem uma lesão renal e sequer informa ao médico que ele vai procurar que ele estava usando aquele medicamento. Né? Então ele pode mexer com o que estava funcionando. Exatamente, ali ele acredita que aquele medicamento, como ele comprou no balcão, não faz nenhum problema e ele nem fala isso pro médico, né? Então é muito perigoso. Mas é um bom medicamento desde que usado de forma criteriosa. Sempre com recomendação médica, nunca fazer uso prolongado, né? Sem o aval do seu médico, porque aí ele vai poder dosar ali o risco-benefício, né? Risco-benefício, lógico. Uma telespectadora diz assim: Denise, eu tenho muita dor pélvica, ninguém descobre o que é. Parece uretra, mas ela já fez ressonância, ultrassom, todos os exames para diagnóstico. Ela não sabe o que é, só sabe que sente muita dor. Como é que a gente pode tentar ajudar essa telespectadora? Dá para tratar? Então ela já fez o que ela deveria ter feito ali, que são os exames, foi ao médico. Com certeza já buscou mais do que um especialista. Sim. E não sabe o que é. Dá para tratar essa dor? Dá para tratar. O que acontece muito em mulheres com dores pélvicas é que existe alguns pontos que nós chamamos de miofaciais, ou seja, contraturas musculares da musculatura do assoalho pélvico, que existem diversas musculaturas ali que podem estar gerando essa dor. E o diagnóstico é um pouco difícil e não vai aparecer em exame, tem que aparecer no exame clínico, na verdade. Existe outra entidade clínica, que é a cistite intersticial, que é a paciente que tem aquela dor, entre aspas, na bexiga pélvica e que os exames são totalmente normais. A gente pode tratar isso com medicamento e, eventualmente, quando nada dá certo, nós podemos, eu falei isso no segundo bloco, mas inativar o plexo hipogástrico superior, que é o plexo que vai inervar essas vísceras pélvicas em geral, né? Perfeito. Você falou aqui que o exame, de repente, não vai detectar não só esse problema, mas vários outros, e que você vai fechar esse diagnóstico com o exame clínico. Sim. Então, com a conversa, só que para isso precisa de tempo, né? Você tem que deixar o paciente falar, fazer as perguntas ali para que ele possa dizer exatamente o que ele está sentindo. Isso demora. Demora 1 hora, 1 hora e meia, mais ou menos. E às vezes nem é na primeira consulta, como você já falou aqui pra gente, né? Às vezes pede exame até que vem o resultado e que tá tudo certo, então vai demorar. Enquanto isso, o paciente vai tomando algum medicamento, já tem algo, porque ele te busca quase que no desespero, né? Sim. Buscar o especialista em dor não é para buscar só no desespero, mas como é algo relativamente novo e que a gente está abrindo espaço aí para as pessoas conhecerem, isso é muito legal. Você já falou aqui pra gente, você fala: doutor, você é a minha última tentativa. Tem que dar certo aqui. A pessoa já vai pra casa com alguma estratégia de tratamento ou muitas vezes não? Eu sempre divido isso muito com o paciente, né? Então, eu recebo muito pacientes com dores muito crônicas, de vários anos de dor, né? Então, o que eu divido com o paciente? Ó, eu preciso fazer, vamos imaginar, eu preciso fazer esse exame, você vai demorar mais ou menos 1 ou 2 semanas para fazer esse exame e me trazer o resultado, né? Isso pode nos levar a um diagnóstico e, por conseguinte, a um tratamento mais específico. Como é que você está com a sua dor agora? Você tem essa dor, por exemplo, há 5 anos. Você quer esperar para a gente tentar fazer algo mais específico, ou o desespero é tão grande que a gente vai tentar algo mais, entre aspas, genérico, não genérico, mas algo mais menos específico, mas que te traga um conforto?
até você vir com esse exame. Então, eu sempre divido muito com o paciente. Muitos pacientes falam, não, doutor, vamos esperar o tratamento mais específico, né? Vamos esperar. Outros pacientes, não, doutor, eu quero o medicamento já. E a gente vai ouvir o paciente e, com certeza, vai promover a analgesia que ele precisa. Muitas vezes é difícil dizer o que dói. Então, você sabe mais ou menos aonde é a dor, né? Você consegue dizer, mas às vezes o médico quer uma coisa muito específica. Ah, então fala o nome do órgão, né? Às vezes a gente não consegue, a gente não consegue falar isso para você. Mas se a gente falar, então, quanto mais informação a gente te der, você vai conseguir definir isso pra gente, é isso? Isso é evolutivo no ser humano, né? Então, assim, as dores de pele, elas são muito específicas, né? E isso tem um motivo. Então, se eu machucar a ponta do meu dedo, o cérebro tem que interpretar que é dor na ponta do dedo, porque ele vai tirar a ponta do dedo do fogo, por exemplo. Perfeito. Né? Agora, isso é o comportamento protetor causado pela dor. Agora, se a dor, vamos imaginar, no intestino delgado, no jejuno, não adianta, entre aspas, o cérebro interpretar que é no jejuno, porque ele não vai conseguir gerar um comportamento para aquela parte do órgão de dentro da barriga. Né? Então, as dores viscerais, as dores dos órgãos, elas são muito inespecíficas. Então, isso acontece do ponto de vista científico, porque muitas fibras que saem, por exemplo, da bexiga, elas se juntam na medula com fibras que vêm, por exemplo, do intestino. Então, as dores, entre aspas, são sentidas na mesma região. E esse é um dos motivos pelos quais o paciente, às vezes, com dor do infarto, tem uma dor no braço. Porque as mesmas fibras do braço vão para a mesma localização na medula das fibras do coração. E o cérebro, entre aspas, confunde essas duas regiões. Né? Agora, sabendo das características da dor, da localização mais ou menos precisa, ou a localização que o paciente conseguir definir. A dor é mais ou menos na barriga, mas é mais embaixo. E a característica da dor também, né? Fatores que pioram a dor, fatores que melhoram a dor, né? Tudo isso, em conjunto, vai nos levar a pensar em uma doença ou em outra e, eventualmente, a ter a necessidade de um exame complementar, como uma tomografia, uma ressonância ou não. Era um paciente oncológico teu, doutor. Então, ele estava fazendo tratamento contra o câncer, teve dores relacionadas à doença, buscou teu tratamento, depois curou o câncer, curou o câncer, a dor, de repente, foi embora e ele viveu a vida tranquilamente. As dores começaram a voltar 5, 10, 15 anos depois. Busca o especialista em dor. Precisa, nesse meio tempo, ter feito todos os exames necessários para dar alta ali do câncer no paciente. O que pode ter voltado? Realmente só a dor ou pode ser o câncer? Pode ser o câncer. Então, interprete essa dor como algo novo. Então, procure um médico como se nada tivesse acontecido. Você vai investigar novamente aquela dor, né? Como se nada tivesse acontecido. É claro que o médico vai, sabendo da sua história, dependendo do tipo de tumor que você tenha tido e dependendo do sucesso daquele tratamento, ele vai pensar mais ou menos na possibilidade de uma recorrência do tumor, né? Mas é importante que aquele quadro doloroso novo seja encarado como algo novo e a causa daquilo seja determinada. O paciente que já teve câncer vai sempre solicitar um cuidado a mais de qualquer especialista que ele for, né? Pela essa possibilidade de recorrência. Isso é natural, esse receio é natural não só por parte do paciente, mas também por parte da equipe médica. O problema, eu queria que você dissesse se esse é realmente o problema do paciente que já teve o câncer, é que às vezes ele tem medo de um novo diagnóstico. Então, de repente, ele tem a doença, é uma outra doença, atingiu uma outra região e ele tem, de novo, a chance de cura super elevada, encontrando esse câncer, detectando e diagnosticando esse câncer no início, mas ele tem tanto medo desse diagnóstico de novo, que ele passa décadas sem ir ao médico. Isso é muito mais frequente em homens e mais frequente em homens idosos, né? Então, as mulheres, até pela cultura de ir ao ginecologista desde cedo, elas procuram auxílio médico muito mais rapidamente do que nós homens, né? E o homem mais idoso, ele tem algumas questões psicológicas, às vezes, que ele nega aquele diagnóstico e evita buscar auxílio médico justamente para que aquilo não seja descoberto, né?
isso acontece. Aqui a gente falou sobre o câncer, mas eu tenho recebido tantas mensagens de pessoas com dor no nervo ciático, hérnia de disco, e os problemas da coluna são infindáveis e são recordistas, né, na população. Dá para tratar também, doutor, quem já tem essa dor? Dá. Já tem essa dor crônica? Dá para fazer sempre esse tratamento? Inclusive, se vir a ter um câncer, dá para continuar? Dores de coluna e dores de ciático. Então, a dor do ciático é aquela dor que irradia para a perna, né? Pontos importantes. Sempre eu bato na mesma tecla. Diagnóstico. Então, nem sempre aquilo que aparece na ressonância é causa de dor. Então, já existem inúmeros estudos mostrando que pacientes sem dor nenhuma têm inúmeras alterações na ressonância, na coluna, porque isso é inerente à própria idade, né? A coluna vai degenerando e as coisas vão aparecendo na ressonância. Não necessariamente aquilo causa dor. Então, o exame físico e a história clínica é fundamental para ajudar a determinar a causa da dor, né? Determinando que a hérnia de disco é a causa da dor, hoje nós temos inúmeros tratamentos eficazes para isso. É fundamental que o paciente faça uma fisioterapia especializada para diminuir a sobrecarga na coluna, mas nós podemos hoje, até com tratamentos com agulhas, retirar um pedaço da hérnia e descomprimir, porque a hérnia causa dor porque ela comprime o nervo, né? Então a gente consegue, com uma agulha, em procedimentos ambulatoriais, sem necessidade de cirurgia, tirar um pedacinho dessa hérnia, de modo que aquele nervo não seja mais comprimido. Então, cada vez mais, nós temos procedimentos mais interessantes para esses pacientes com hérnia de disco. Você segue agregando profissionais, por exemplo, como fisioterapeuta, então, no teu grupo de trabalho? Sim, é fundamental. Hoje é inadmissível um médico de dor que trate principalmente de dores relacionadas à coluna não ter atrelado à sua equipe ou como possibilidade de encaminhamento uma fisioterapia especializada. A fisioterapia é fundamental no paciente com dor lombar, com dor secundária à hérnia e outras dores. É fundamental. Inclusive, ontem foi dia do fisioterapeuta. Legal. Inclusive, é bom a gente lembrar que você precisa ter esse respaldo da tua equipe, né, doutor? Você precisa ter essa comunicação. Quando está junto do teu grupo ou quando você encaminhou para esse profissional, essa comunicação, como eu já falei em outras especialidades, também você segue? Sim, sem dúvida nenhuma. Perfeito. Eu vou passar os contatos do doutor aqui, que nosso tempo está acabando. Olha só, hoje você vai saber do Facebook do doutor, que é Medicina da Dor, Facebook Medicina da Dor. Acessa lá. E o site, drandremansano.com.br, drandremansano.com.br. Acessa lá, que tem sempre novidade também. E vídeos como esse, por exemplo, que a gente mostrou aqui para você, para que você possa compartilhar e falar de dor, falar da dor relacionada ao câncer também, e levar isso em consideração quando esse caso está na tua família, no teu grupo de amigos, né, doutor? A gente precisa dar voz a esse paciente para que ele se sinta confortável também em buscar essa ajuda, né? E qualquer dúvida, me escreva no Facebook, eu costumo responder todas as mensagens que são encaminhadas, às vezes demora um pouquinho pela quantidade de mensagem, mas eu respondo a praticamente todas as mensagens que me enviam. Então, no Medicina da Dor, quem mandar mensagem tem a resposta. Sim. facebook.com/Medicina da Dor. Escrevam lá para o doutor para que você possa ter sua pergunta respondida. Se bem que eu tentei fazer o máximo das perguntas que estavam relacionadas aqui ao nosso tema, mas a gente sabe. As perguntas se renovam, por isso que eu sempre gosto de receber o especialista em dor aqui. Volte sempre, doutor, é sempre uma alegria aprender mais sobre esse assunto e levar a dor em consideração, porque ninguém merece viver com dor. Ninguém merece. Obrigada, viu, doutor? E ninguém precisa. Ninguém precisa sofrer com dor, isso que é mais importante. Bom fim de tarde, viu? Obrigado.